Glória a Deus. Amados irmãos, mais um dia aqui, vamos dar início ao nosso culto, à nossa pregação, que nós possamos ser abençoados e transformados por essa palavra. Vamos estar orando primeiro. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, queremos te render graças, queremos, Senhor, nos colocar diante de Ti, nos prostrar diante de Ti, entregando, Senhor, verdadeiramente as nossas vidas em Tuas mãos. Senhor, que nós viemos te pedir nesse dia, que o Senhor venha nos transformar por inteiro, verdadeiramente, que sejamos verdadeiramente reconhecidos como os filhos de Deus, que aquilo que precisa ser transformado em nossas vidas, o Senhor venha transformar. Pai, nos abençoa, fala conosco através dessa palavra, e que haja mudança em nossas vidas, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amados, vamos abrir nossas Bíblias, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 34, a palavra do Senhor diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentado, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E destes dois mandamentos depende toda a lei, a lei e os profetas. Amém? Quero falar um pouquinho, amado, nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, quando você vai ouvir essa mensagem, sobre colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Na minha Bíblia o tema diz o grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus em primeiro lugar. Eu quero te fazer uma pergunta, porque muitas das vezes nós amamos a Deus, nós colocamos a Deus em primeiro lugar no nosso chamado, nós colocamos a Deus em primeiro lugar no nosso ministério, nós colocamos Deus em primeiro lugar dentro da igreja, mas como colocamos Deus dentro do nosso lar? A nossa casa, dentro da nossa casa, Deus tem o primeiro lugar? Deus, ele tem verdadeiramente o primeiro lugar dentro da nossa casa? E muitas das vezes é o que falta para que Deus realmente seja, para que Deus possa nos transformar verdadeiramente. É colocar Deus em primeiro lugar dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, no convívio com os nossos filhos. E é o que falta, irmão, porque às vezes dentro da igreja as pessoas nos olham e nos veem como referência, mas dentro da nossa casa, verdadeiramente nós temos colocado Deus em primeiro lugar. Você, a esposa, o marido, tem colocado Deus em primeiro lugar? No teu casamento, Deus está em primeiro lugar? Porque muitas das vezes nós não colocamos Deus em primeiro lugar no nosso casamento. Marido, você tem honrado a tua esposa como sim o Senhor nos ordenou? Como Deus manda verdadeiramente? Em Efésios, lá no capítulo 5, a partir do versículo 22, depois de você ler até o 33, ele vem falando justamente sobre um lar cristão, sobre como ser um lar cristão, como o homem tem que amar a sua mulher, tem que cuidar com a sua mulher. A palavra vai dizer que o homem, ele ama a sua mulher como Cristo amou a igreja, ou seja, entregando a própria vida. Jesus entregou a própria vida pela igreja. E nós, como maridos, temos cuidado da nossa esposa. Nós temos honrado a Deus dentro do nosso casamento. Nós temos honrado a Deus. Deus tem estado em primeiro lugar no nosso casamento, no nosso relacionamento com a sua esposa.
Porque é muito fácil, amado, ser crente dentro da igreja, honrar a Deus dentro da igreja. E nesse momento que vivemos de epidemia, momento que estamos isolados dentro das nossas casas, momentos que nós temos como tem sido a presença de Deus dentro do nosso lar. Como eu tenho honrado, Deus ele tem estado em primeiro lugar verdadeiramente. Como tem sido o teu tratamento, como é o teu tratamento, como você tem cuidado, como você tem conduzido a tua casa, o teu casamento, como você tem vivido com a tua esposa, como você tem cuidado da tua esposa, você tem cuidado da tua esposa como verdadeiramente Deus manda, amando, respeitando, cuidando. Amados, porque às vezes dentro da igreja exercemos cargos, exercemos funções, mas quando chegamos em casa, o tratamento é totalmente diferente. O marido maltrata a esposa maltrata o marido, e é isso que temos honrado a Deus? Não, amados. Honrar a Deus dentro do nosso casamento é entender qual é a nossa função dentro de um casamento. Quando nós nos casamos, foi para ser feliz, mas nós temos conseguido ser felizes. Se nós não colocarmos Deus adiante, à frente, em primeiro lugar, você não vai conseguir. Porque há diferenças que precisam ser quebradas. Há diferenças que têm que ser respeitadas. E muitas das vezes, nós não estamos respeitando. A mulher, ela tem honrado o seu marido, como a palavra diz. Porque muitas das vezes, ela não honra. E se você não está honrando o seu papel de mulher, o seu papel de marido, eu quero te dizer algo. Deus não está em primeiro lugar dentro da sua casa, dentro da sua família, porque são mandamentos de Deus. O homem cuide da sua mulher, ame a sua mulher. Mulher seja submissa ao seu marido. Mas é isso que nós temos visto dentro da nossa casa? Se não é, é o tempo de mudança. É o momento esse momento que estamos vivendo, de nós consertarmos o que está errado, de nós mudarmos o que está errado. É o momento de nos abraçarmos, de como família de Deus, sermos verdadeiramente família de Deus, um lar cristão, um lar onde a presença de Deus é real, um lar onde, primeiro lugar, quem habita é Deus, é um lar onde Deus está em primeiro lugar. Mas muitas das vezes, nós não temos vivido assim. É tempo de mudança, é tempo de mudarmos, é tempo de restaurarmos a nossa casa, a nossa família. Deus ser o centro da nossa casa, ser o centro do nosso casamento, ser o centro da nossa vida. É o tempo de mudança, é o tempo que nós temos agora. Se você está vivendo um momento difícil dentro da sua casa, comece a reconhecer os seus erros, comece a mudar, comece as suas atitudes. Se você está dizendo, eu não estou conseguindo, comece a pedir a Deus, ao Espírito Santo que transforme. Comece a perdoar, comece a liberar o perdão, comece a olhar o seu marido como um homem de Deus, comece a olhar a sua esposa como uma mulher de Deus, comece a colocar Deus à frente de tudo dentro do teu relacionamento, e você vai ver que a transformação vai ser grande. Como o pastor pregou há pouco, Obed-edom, a arca chegou à casa dele e tudo foi mudado. Deus, ele quer entrar dentro da minha e da sua casa. Deus quer transformar o meu e o seu casamento, a minha e a sua casa. Nós precisamos honrar a Deus, colocar a Deus em primeiro lugar, colocar a Deus no centro do nosso casamento, no centro da nossa casa, no convívio esposa com o marido, marido com a esposa. Olhe para a tua esposa a partir de hoje como uma serva de Deus. Olha para o teu marido como um servo de Deus. E se você tem tomado atitudes que não condiz com o servo de Deus, permita ser transformado agora. Peça perdão a Deus.
para que Deus esteja em primeiro lugar dentro do teu casamento, dentro da tua casa. A palavra também vai nos ensinar a tratar dos filhos, a como aconselhar os filhos. Em Efésios 6, também não vou ler não, mas está aqui no Efésios 6, capítulo 6, no versículo de 1 a 4, fala da obediência dos filhos aos pais. Como os filhos têm que honrar pai e mãe. Se você que é filho não tem honrado pai e mãe, é o tempo de mudança. É o tempo de você colocar Deus no centro da tua vida. De você colocar em primeiro lugar Deus, como eu coloco Deus em primeiro lugar, obedecendo os mandamentos, obedecendo a sua palavra, conhecendo a sua palavra, porque assim você vai obedecer. Então obedeça pai e mãe, honre pai e mãe. Pais, não irais os vossos filhos, criais os seus filhos diante de Deus, que eles possam olhar para você e ver a presença de Deus, que eles possam olhar para você e ver os ensinamentos de Cristo. Há um jargão no mundo que diz que a gente não cria filho para a gente, mas para o mundo. Ei, eu quero te corrigir. Não, eu crio os meus filhos para Deus. Os teus filhos são para Deus. Os teus filhos não são para o mundo. Crie os teus filhos para Deus. Eduque os teus filhos na palavra. Ensine o caminho que ele deve andar. Honra teu filho. Ensina os caminhos que ele tem que andar. E se você colocar Deus em primeiro lugar, os teus filhos serão criados para Deus. No teu relacionamento com os teus filhos, honra o teu filho. Honra a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Ensine o caminho que teu filho tem que andar. Não passe a mão quando ele errar. Corrija quando tem que corrigir. Ensine o caminho que ele tem que andar. Nós temos alguns casais que já vêm de um outro casamento, que já tem filho, amem os seus enteados também. Honre os caminhos deles, ensine os caminhos que eles têm que andar. Seja você um amigo, seja você uma amiga, mas honre, abençoe, mostre que Deus é o centro da tua casa, que você honra a Deus em primeiro lugar. Que em primeiro lugar dentro da tua casa está Deus, que em primeiro lugar no relacionamento com o pai, com o filho, está Deus, honrando, ensinando os caminhos que ele deve andar. Mas amados, Deus em primeiro lugar na nossa casa, não é só no relacionamento com pai, com mulher, com marido, esposa, com filhos, filhos com pai, com mãe, mas em tudo aquilo que nós vivemos. Honra o Senhor teu Deus também nos dízimos e nas ofertas. É tempo de honrar, de ser fiel a Deus em tudo. A minha casa, ela tem que ser uma casa dizimista. A minha família tem que ser uma família dizimista. Os meus filhos têm que aprender desde pequeno a importância do dízimo e da oferta. Nós temos que andar, ensinar. Se Deus está em primeiro lugar na sua vida, os teus filhos têm que ser ensinados. O dízimo faz parte da tua casa, da obediência, e de estar Deus em primeiro lugar. Muitas das vezes nós só queremos receber. Muitas das vezes nós só queremos viver aquilo que não é para vivermos. Muitas das vezes nós só queremos algo em troca. Nós não honramos a Deus. Nós não honramos o Senhor Jesus lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 41, ele vai falar sobre a oferta da viúva. Uma viúva que tinha uma moeda e ela deu tudo o que ela tinha. Enquanto os outros que davam o dízimo, até da lã, do hortelã, mas davam o resto. Não honravam a Deus com suas primícias. Ensina
os teus filhos a honrar a Deus com as primícias. Ensina, seja você o primeiro a ser dizimista dentro da sua casa. Seja você a honrar Deus com as tuas finanças. Seja você a honrar Deus com o que entra dentro da tua casa. Você tem honrado a Deus? Deus, ele tem estado em primeiro lugar. Se ele não tem, comece a colocar Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar em tudo. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus nas tuas finanças. Coloque Deus no teu casamento. Coloque Deus no relacionamento com os teus filhos. No teu relacionamento com tua esposa, com os teus pais. Honra pai e mãe. Mas muitas das vezes nós só queremos receber. Às vezes estamos desempregados, Deus abre a porta e não reconhecemos que foi Deus. E não honramos a Deus, não colocamos Deus em primeiro lugar. Eu não posso colocar Deus em primeiro lugar dentro da minha casa, só no meu casamento. Eu não posso colocar Deus dentro da minha casa, só no meu relacionamento com os meus filhos. Eu tenho que colocar também nas minhas finanças, na minha vida financeira. Deus, ele tem que ser o centro. Deus, ele tem que estar acima de tudo. Honra Deus. Mostre o teu amor verdadeiro. Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo em nossas vidas. Em tudo em nossas vidas, Deus tem que estar em primeiro lugar. Nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, no nosso convívio, no nosso trabalho. Às vezes Deus abre a porta, meus amados. De primeira mão nós honramos, mas depois jogamos fora, não honramos. Honre o teu trabalho. Seja você um exemplo a ser seguido dentro do teu trabalho. Lembre-se que foi Deus quem abriu a porta. Lembre que teu sustento vem de Deus. Então honre a Deus por onde você passar. Coloque Deus em primeiro lugar em tudo que você fizer. No teu trabalho, no teu convívio na igreja. Honra a Deus em tudo. Coloque Deus em primeiro lugar em todos os momentos da sua vida. Tome as decisões colocando Deus em primeiro lugar. Se você e eu tomarmos essa decisão, nós seremos bem-sucedidos em tudo que fizermos, porque estamos colocando em primeiro lugar Deus, amando a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai ser um bom marido, você vai ser uma boa esposa, você vai ser um bom filho. Mas precisamos entender que Deus, ele tem que estar em primeiro lugar. Mas o texto também fala do outro mandamento: amar o teu próximo como a ti mesmo. Muitas das vezes, amados, vivemos, amamos, estamos dentro da igreja, exercemos cargos, mas com o irmão da direita eu não tenho diálogo, com o irmão da esquerda eu não quero falar, eu só falo com quem eu quero. Se você não liberar o perdão, se você não tiver uma vida de amor a Deus, você jamais pode viver a plenitude de Deus. Se você não perdoa quem te magoa, Deus não está em primeiro lugar. Se você não ama o teu próximo, se você não ama aquele que te persegue, se você não ama aquele que te magoa, Deus não está em primeiro lugar. O teu próximo é aquele que muitas das vezes vai te magoar, vai te entristecer. Mas você tem liberado o perdão? Se algo te entristeceu, se algo te magoou, você liberou o perdão? Se você não libera perdão, deixa eu te dizer algo para você. Deus não está em primeiro lugar na sua vida. É mandamento de Deus amar, perdoar. Olha para Cristo.
Olha para o próprio Senhor Jesus, que se entregou na cruz, passou por que passou, e muitos negam Ele. Mas Ele jamais te negará. Se você se arrepender verdadeiramente, se você entregar a sua vida de coração a Ele, Ele vai te perdoar de todos os males que você fez. De tudo aquilo que você fez de mal. De tudo aquilo quando você negava a Cristo. Jesus, Ele te ama. A misericórdia de Deus, ela é muito grande, não está como comparar a sua misericórdia. Se Deus nos perdoa, por que não vamos perdoar o nosso próximo? Amar, perdoar, é mandamento de Deus. Se tem alguém que você não tem perdoado, tem alguém que você não liberou o perdão, libere o perdão. Libere o perdão. Porque se você não liberar o perdão, eu quero te dizer algo. Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Porque, amados, o amor de Deus, primeiro Ele nos amou. Ele nos perdoa. Se nós errarmos, se nós pedirmos perdão, Ele vai nos perdoar. E nós? Por que não vamos perdoar aquele que nos magoou? O sacrifício de Cristo foi muito maior. O sacrifício de Jesus na cruz foi muito maior. E mesmo assim, nós pecamos. E mesmo assim, Ele nos perdoa. Nós erramos, Ele nos perdoa. Quando a gente peca e a gente vai para o joelho e pede perdão, Ele nos perdoa. Mas quando o irmão erra conosco, por que nós não perdoamos? Porque nós somos melhor que Deus? Somos melhor que Jesus? Para não perdoar aquele que nos magoou? Não, amados. Nós não somos melhores que Cristo. Cristo é perfeito. Cristo nos amou primeiro. Por que que eu e você não podemos perdoar? Aonde está Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? Se Deus não estiver em primeiro lugar na minha e na sua vida, somos apenas religiosos. Deus não nos chamou para ser religiosos. Deus nos chamou para ser cristão, pequenos cristos. Deus nos chamou para servir, mas servir em amor, servir em verdade, abrir mão do pecado, viver uma vida de obediência. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não lê a palavra, não tem como você obedecer a Deus. Se você não conhecer as Escrituras, não tem como Deus estar em primeiro lugar na sua vida. Se todo dia você lê a palavra, todo dia você vai ser abençoado. Todo dia você vai ser transformado. Porque a palavra ela é viva. Porque a palavra ela traz transformação diariamente para mim e para você. E deixa eu te falar algo. Se tem alguém que você não tem perdoado, você está dizendo assim, eu não consigo. Ei, é tempo de mudança. Chame a presença de Deus na tua vida. Peça a Ele para te mudar. Muitas das vezes a gente pede para que as outras pessoas sejam mudadas. Muitas das vezes nós queremos que os outros sejam mudados. Deixa eu te dizer algo importante. Quem tem que ser mudado somos nós. Quem tem que ser transformados somos nós. Para que possamos, através das nossas vidas, transformarmos outras pessoas. Não sou eu que vou te transformar, mas Cristo, Ele pode nos transformar. Jesus pode nos transformar. A sua palavra, ela nos transforma. Mas como eu posso ser transformado se eu não leio a palavra?
Como eu posso ser moldado se eu não conheço a palavra de Deus? Se eu não tiro um tempo para ler a palavra? Eu tenho tempo para todas as coisas, mas para Deus eu não tenho. Como Deus está em primeiro lugar na tua casa? Se você não tem tempo para Ele, se você não lê a sua palavra, as suas escrituras, se você não medita na sua palavra, se você não conhece, seremos facilmente enganados. E por isso que muitos lares hoje estão sendo destruídos, porque não se colocaram diante de Deus, porque não permitiram Deus estar em primeiro lugar. Não se permite Deus estar no centro da tua casa, no centro da tua vida. Coloque Deus em primeiro lugar. E você vai ver como a tua casa, como a tua vida, como o teu casamento, como a tua família vai ser transformada. Coloque Deus no centro da tua vida. Ame a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é, acima de tudo, obedecer. É, acima de tudo, abrir mão do pecado. É, acima de tudo, abrir mão das nossas próprias vontades para viver aquilo que o Senhor quer. Para viver o chamado de Deus. Para viver uma vida em comunhão com Deus. Para que as pessoas, quando olharem para nossas vidas, quando entrarem em nossos lares, ela sinta a presença de Deus. Então, seja você um verdadeiro cristão. Seja você um filho de Deus. Seja você verdadeiramente um filho de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Não só na sua casa. Não só na igreja. Mas dentro da tua casa. Permita-se Deus estar em primeiro lugar na tua casa. Ame a Deus sobre todas as coisas dentro da tua casa. Ame a Deus sobre todas as coisas no teu casamento, no teu convívio com teus filhos, no teu convívio no trabalho, sendo fiel em tudo em Deus. Que você possa ficar com essa mensagem, que você possa se permitir, nós possamos nos ter transformados, que possamos a partir de hoje ser uma família aonde o principal é Deus, aonde o principal é Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas, no teu casamento, no teu trabalho, na tua comunhão com teus irmãos. Libere o perdão. Seja você um homem, uma mulher de Deus. Seja você que libere o perdão. Tenha um coração aquebrantado. Permita que o Espírito Santo te transforme. Se até hoje você viveu dentro da igreja, mas não foi transformado ou transformada, que você se permita que o Espírito Santo te transforme hoje. Que hoje não haja mais barreiras. Que a partir de hoje, o que o inimigo tentou impedir, que o inimigo tentou destruir, seja quebrado dentro da tua casa, seja quebrado dentro da tua família, seja quebrado no convívio com os teus próximos. Se tem alguém que você precisa liberar o perdão, libere o perdão. Se tem alguém que você precisa perdoar, perdoe. Se tem alguém que te machucou, que te magoou, que te deixou triste, libere o perdão. Você pode dizer, irmão, eu não consigo. Peça a Deus que Ele vai te ajudar. E você vai liberar o perdão. E você vai ser uma nova criatura. Mas não só libere o perdão. Viva segundo o que Deus quer para mim e para você. Viva segundo o que Deus te deu. Se Deus te deu um marido, ame teu marido. Se Deus te deu um filho, ame e cuide. Cuida você do seu marido, cuida você da sua esposa. E teremos
um lar aonde primeiro lugar no meu lar tem que ser Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Que você possa ficar com essa palavra. E que essa palavra possa nos transformar. E que a partir de hoje sejamos pessoas melhores. Não sejamos mais religiosos. Sejamos pequenos Cristos. Sejamos seguidores de Cristo, verdadeiramente. Que as pessoas possam olhar para nós e ver a mudança. No nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nesse momento, eu quero te render graças. E que através dessa palavra, Senhor, possa haver mudança em nossas vidas. Que tudo aquilo que o inimigo tentou até agora, ou entrou nos nossos lares, em crises, trazendo discussões, trazendo brigas, intrigas, quebrando, Senhor, laços, seja destruído agora no nome de Jesus. E que todo mal saia do nosso lar. Que todo tipo de inveja, de obra maligna, de intenção maligna no nosso casamento, na nossa casa, seja destruído agora no nome de Jesus. Que a partir de hoje, o primeiro lugar na nossa casa seja do Senhor. Que a partir de hoje, o meu relacionamento, o primeiro lugar é teu. Que eu olhe para minha esposa como o Senhor quer. Como o Senhor nos manda. Que a esposa olhe para o marido como o Senhor quer. Que os filhos olhem para os pais e honrem os pais como o Senhor quer. Que sejamos verdadeiramente teus filhos, teus servos. Que possamos ser chamados de cristãos, verdadeiramente. Possamos ser chamados de pequenos Cristo. Honrando em tudo. Honrando na nossa família. Em todas as áreas, Pai. No nome de Jesus. Amém.